Olá, eu sou o professor Lisandro Mendes de Souza e essa é a disciplina de Língua Portuguesa 3. Estamos na semana 13 e hoje continuamos falando de implicaturas. Bom, nós vimos que a intuição básica do Grice era a de que há inferências baseadas na intenção. Né? Então, podemos traduzir intenção em termos de o que o falante quis dizer. Então, se a gente pensa nesses termos, podemos identificar dois tipos de significados, pelo menos. O significado que a gente pode chamar de gramatical, aquele também dito vericondicional, é o significado que contribui para as condições de verdade. E, por outro lado, temos um outro tipo de significado, o significado que estamos vendo que é pragmático, por isso é chamado significado do falante. E ele é uma inferência conversacional, ou seja, uma inferência baseada nas intenções do falante, né, o que ele quis dizer, e baseada também em aspectos do contexto. Bom, a gente viu, né, uma espécie de receitinha para calcular a implicatura, onde uma das etapas era algo como o falante acredita que o ouvinte é capaz de concluir que essa conclusão é basicamente a inferência. Então veja, ela é baseada nesse esquema básico de crença-desejo. O falante acredita que o ouvinte é capaz de concluir que e o ouvinte vai concluir que baseado naquilo que ele acredita que o falante quis dizer. Tá? Então é nesse sentido que as implicaturas são inferências. O ouvinte parte do princípio da cooperação e das máximas, ao mesmo tempo em que considera a intenção do falante. Então veja, ela tem o esquema griceano tem essas duas dimensões. Para quem fala, o falante comunica alguma coisa e é o ouvinte aquele que vai fazer a inferência. Bom, agora vejamos o seguinte. Aqui temos um trecho do texto clássico do Grice, Lógica e Conversação, em que ele identifica um outro tipo de implicatura que ele chamou de convencional. Vamos entender um pouco o que ele quis dizer com isso, com essa ideia de convencional, através do exemplo que ele traz. Então ele diz o seguinte, aqui lendo a citação. Se digo presunçosamente, ele é um inglês, ele é, portanto, um bravo, certamente comprometo-me, em virtude da significação de minhas palavras, a que o fato dele ser um bravo é uma consequência do fato dele ser inglês. Mas, embora tenha dito que ele é inglês e que ele é um bravo, não quero dizer que eu tenha dito, no sentido aqui favorecido de dizer, que decorre dele ser inglês que ele seja um bravo, ainda que eu tenha certamente indicado e, portanto, implicitado que isto é verdade. Não quero dizer que minha enunciação dessa sentença seria, estritamente falando, falsa, se a consequência em questão não fosse válida. Um tanto obscuro, vamos tentar olhar por partes o que o Grice está dizendo para ver se isso tudo fica mais claro. Então veja, o fato linguístico é esse aqui. Eu tenho uma sentença como essa aqui em um, ele é um inglês, portanto ele é um bravo, bravo aqui, né, no sentido de ele ser corajoso, ou algo assim. Então, veja, o que a conjunção, portanto, estabelece é uma relação de causa, né? Ele ser inglês é a causa de ele ser bravo. Então, esse é em termos gerais, o que a gente pode chamar de o conteúdo veiculado por essa sentença. Ele é inglês, ele é bravo, e há uma relação de causa entre ser inglês e ser bravo. O que o Grice está dizendo para a gente, olha, se a gente pensar em termos de condições de verdade, tudo o que é necessário para que essa sentença seja verdadeira é que que seja verdade, né, que ele é inglês, e que ele seja bravo. Ou seja, basta que eu tenha a verdade dessas duas proposições, ele ser inglês e ele ser bravo, para que essa sentença aqui, em um, seja verdadeira. O que o Grice também está dizendo para a gente é, olha, mesmo que essa relação de causa seja falsa, e convenhamos, ela é, né, até onde a gente sabe, ninguém
nenhum inglês nasce com o gene da bravura. O fato é que a gente pode, então, supor que a relação de causa é falsa, mas continua sendo verdade que ele é um inglês e ele é um bravo. Isso torna a sentença em um falsa? Você pode pensar, puxa vida, agora complicou. A intuição do Grice é essa aqui, né? Opa, a falsidade dessa relação de causalidade não torna um falso. Mas será que é isso mesmo? Bom, a gente pode ficar um pouco em dúvida em relação a isso. A gente não precisa ter uma intuição, né, pão, pão, queijo, queijo, digamos assim, é ou não é? Porque, enfim, essa é uma questão um tanto complicada. Mas me parece, a minha intuição é que sim, né? Tá, puxa, eu não daria para dizer que alguém estaria mentindo se a pessoa dissesse algo como ele é um inglês, portanto ele é um bravo, e numa situação como a dada, né, em que a gente sabe que, aí por conhecimento de mundo, que os ingleses não são mais bravos do que qualquer outro povo. Então, um continua sendo verdadeira, embora você possa sentir que há um estranhamento ali, puxa, não existe causalidade entre essas coisas, tá? Entre ser bravo e ser um inglês. Então, portanto, a gente pode admitir a verdade de um, mesmo que a relação de causalidade seja falsa. Mas aí a gente pode ficar com essa pulguinha atrás da orelha de, puxa, por que a gente sente um estranhamento então em relação a essa falsidade que o falante quis estabelecer aí, né? Ao estabelecer essa relação de causa entre ser inglês e ser um bravo. Bom, o fato é que se a gente olha para as propriedades das implicaturas convencionais em relação às conversacionais, a gente vê um quadro bastante nítido se compararmos aqui essas propriedades. Nós vimos que as implicaturas conversacionais elas são não convencionais, né, nesse sentido de que ela é um conteúdo paralelo ao dito, ou seja, as condições de verdade, e ela está mais ligada ao modo como o dito é dito, né, ou seja, como a sentença é enunciada numa dada circunstância, que ela é cancelável, ou seja, elas expressam um tipo de carregam, né, ou dão margem a um tipo de inferência que pode ser cancelável. Elas são não destacáveis, ou seja, se eu tiver outra forma de expressar aquele mesmo conteúdo, a inferência continua surgindo, embora isso não se aplique à máxima do modo, né, já que as inferências geradas pela máxima do modo surgem justamente da forma, né, não do conteúdo, e elas são calculáveis a partir do princípio da cooperação e das máximas gracianas. O que a gente vê com as implicaturas convencionais, agora aqui nesse lado esquerdo da tabelinha comparativa? Elas não fazem contribuição vericondicional, ou seja, elas não fariam parte também do dito, embora isso, por um certo sentido, dá para a gente dizer, tá, então nesse sentido elas seriam um tipo de implicatura, que é basicamente a intuição do Grice, né, de que a gente está diante de um tipo de conteúdo que não é vericondicional, ou seja, ele não contribui para as condições de verdade, o que o aproxima das outras, do fenômeno das implicaturas de uma maneira geral. Mas veja, se a gente olha para esses elementos aqui desse lado, a gente vai ver que elas não são canceláveis. Opa! E agora, né? Se as implicaturas conversacionais, talvez a característica mais prototípica delas seja a cancelabilidade, o que a gente vê com as implicaturas convencionais é que elas não são canceláveis. Elas são destacáveis nesse sentido de que elas dependem da forma, elas dependem da expressão linguística que está sendo enunciada, não especialmente do conteúdo. Então eu consigo olhar para a forma linguística e tirar de lá qual é esse segundo conteúdo, como a gente viu ali com a conjunção, né? Então, nesse sentido, elas são mais determináveis pensando nesse sentido, né? Eu consigo olhar para a expressão linguística e tirar dali
a implicatura convencional, coisa que eu não consigo fazer com tanta facilidade em relação às implicaturas conversacionais, como a gente viu. Embora, então, acho que talvez não com o detalhe que precisaria ter sido visto, que é o fato de que elas são indeterminadas. Você pense, acho que nos exemplos de, quando discutimos os exemplos de metáforas, por exemplo, de metáforas especialmente, e também de ironias, nada nos garante, né, que a implicatura em questão seja aquela que porventura a gente calculou nos exemplos. Né? Pensa numa metáfora como, acho que eu dei o exemplo do açúcar, né? Essa teoria é açúcar puro, que pode ter uma leitura de coisa boa, ou pode ter uma leitura de algo sem graça, ou pode ter uma leitura de algo que se desmancha fácil. Então, as implicaturas conversacionais tipicamente têm essa coisa da indeterminação. Né? Veja, o que a gente não vê, portanto, com as implicaturas convencionais, ou seja, é mais uma característica que nos mostra, né, ou que nos aponta por uma natureza bastante diferente. E por fim, o fato de que essas implicaturas não são calculáveis. Eu não preciso das máximas conversacionais ou do princípio de cooperação para chegar a esse outro conteúdo. Tá? Então, veja, se a gente pensar com cuidado, você vai dizer, cara, como assim, né? Será que isso é de fato uma implicatura, então? O que levou o Grice a supor que a gente está diante de um conteúdo que seria, né, pragmático? Claro, o que ele destaca é isso aqui, que é o que, digamos assim, levou a literatura ali, pelo menos desde o texto fundador do Grice, e mesmo depois ali, né, na medida em que os estudos frutificaram na disciplina da pragmática, a pragmática foi se constituindo enquanto campo de estudos particular, etc., se despregando um pouco da semântica, embora, como a gente tem visto, né, ao longo da disciplina, é sempre um tipo de recorte arbitrário que é feito, separar o que é semântico do que é pragmático. Muitos ali, especialmente no fim dos anos 90, alguns filósofos e linguistas vão começar a se perguntar se de fato a gente estaria diante de uma implicatura. Porque ela é convencional. Vamos pensar nesse termo, né, na junção desses termos, implicatura convencional. A implicatura, veja, é uma implicação. É um tipo de inferência que a gente faz a partir de um conteúdo linguístico. Veja, ao mesmo tempo ela é convencional. O que a gente entende por convencional? É um conteúdo que está ligado ao significado lexical daquela expressão linguística, daquela palavra, daquele morfema, enfim, veja. Estou falando em expressão linguística nesse sentido amplo, né, que eu posso ter conteúdo, né, na medida em que a gente vê conteúdos semânticos de uma forma mais ampla, expressos em morfemas, em palavras e em construções gramaticais. Pensa aí numa oração relativa, numa construção de adjunção adverbial, numa construção clivada, tá? Em alguma construção de tópico, todas essas construções sintáticas nesse sentido, né? É nesse sentido que eu estou falando em construção, elas têm conteúdos, tem uma semântica ali também por detrás, tá? Então essas construções têm significados. Alguns deles são convencionais nesse sentido. Opa, a estrutura clivada, por exemplo, tem um conteúdo ligado a ela, ela carrega uma pressuposição. As orações relativas, seja explicativa, seja a restritiva, também tem uma função semântica especial. Então, a gente tende a associar a essas construções conteúdos, como associa também conteúdos às palavras e aos morfemas. Tá?
Bom, vamos tentar entender esse quadro mais amplo que a gente tem, né? Então, como eu coloquei a pulguinha, né? Poxa, como assim implicatura convencional? Veja que no fim das contas acaba sendo um nome ruim para um fenômeno relativamente interessante, né? Que é isso que a gente precisa entender claramente. Olha, eu tenho um significado que não é vericondicional, ou seja, não contribui para as condições de verdade, e ao mesmo tempo não é uma implicatura, nesse sentido graciano de implicatura, que é uma inferência que eu vou fazer a partir do princípio da cooperação e das máximas, usando o esquema graciano lá de crença e intenção. Né? O falante quis dizer tal, pressupondo que o ouvinte seja capaz de calcular a intenção do falante, etc. e tal. Então, veja, esse conteúdo ele não precisa e não há necessidade alguma de, até nem faria sentido, de a gente, né, acessar esse conteúdo, digamos assim, via um esquema graciano. Tá? Veja, o que é essencial é que ele é um conteúdo convencional e está ligado ao significado gramatical das expressões linguísticas. Opa, convencional está ligado ao significado gramatical da expressão. Puxa, tudo está nos indicando de que estamos diante de um conteúdo semântico. Tá? Veja, você pode se perguntar, pá, mas ainda assim, né, professor, está meio confusa essa história. O que é semântico, o que é pragmático, então? Talvez a gente não tenha muita clareza disso, né? E talvez nem precisemos ter. A gente faz recortes, como eu disse, que são tanto arbitrários, em função de questões metodológicas, questões de pesquisa. Né? Nós vimos aqui diferentes tipos de conteúdos, digamos assim, ao longo da disciplina. Nós falamos em pressuposições. O que são pressuposições se não são um conteúdo adicional que não faz parte das condições de verdade, que eu posso negar, né? Eu posso negar aquele conteúdo que de fato faz parte das condições de verdade e a pressuposição ainda se mantém. Então veja, a pressuposição é um tipo de conteúdo. Se é uma inferência ou não, a gente pode também questionar. Que está ali, digamos, preso a uma expressão linguística, a uma construção linguística, etc. Tá? A gente viu que existiam acarretamentos, que aí sim são inferências baseadas na verdade dos enunciados, e essas inferências podem ser baseadas em estruturas ou baseadas em itens lexicais, né, relações de parte e todo, etc. Tá? Ou pensar, sei lá, num em relações do tipo, o João está caminhando, dessa sentença eu posso inferir que João caminhou, ok? Mesmo que ele tenha dado, sei lá, meia dúzia de passos. Então, veja, a inferência de João está caminhando para essa outra proposição, João caminhou, ela é um acarretamento simplesmente baseado na verdade da primeira sentença. Então eu não preciso de contexto, eu não preciso de falante, de intenção, nada disso. Então ele é uma inferência simplesmente baseada na verdade da primeira. Tá? Então veja, ao mesmo tempo que eu tenho esse significado vericondicional, que são as denotações ou as extensões das expressões linguísticas, eu tenho também um significado que vimos que é conversacional, que são as implicaturas conversacionais, tipicamente, que é baseado na intenção, baseado no cálculo via implicaturas conversacionais. Perdão, baseado no princípio da cooperação e nas máximas conversacionais. E temos as particularidades. As inferências semânticas não são canceláveis, né? Eu não posso cancelar um acarretamento. Se eu disser que João está caminhando, mas João não caminhou, é uma contradição, como vimos, né? Tentar cancelar um acarretamento gera uma contradição, o que nos dá, né, um teste bastante seguro para testarmos se estamos diante de um acarretamento, o que torna, né, a gente viu as pressuposições bastante parecidas com acarretamentos, porque elas não são canceláveis em algumas situações, embora a gente possa
cancelá-las em outras, né? Do tipo, opa, peraí, né? Alguém te diz, o João parou de fumar e você não tinha essa pressuposição, ou você sabe que essa pressuposição é equivocada, você diz, não, peraí, o João nunca fumou, de onde você está tirando isso? Então, a gente consegue cancelar as pressuposições em algumas situações. Mas, na medida em que a pressuposição ela é assumida como verdade, aí ela não pode ser mais cancelada, né? Supondo que João fumava, agora numa outra situação, e eu digo, o João parou de fumar, mas João não fumava, aí fica um tanto contraditório. Já por sua vez, a gente viu que inferências pragmáticas são canceláveis. Ok, veja que esse retrato é um tanto simplificado. E se a gente quer, né, se a gente deixa de lado um pouco as pressuposições, que estão ali um pouco nesse meio caminho, né? E justamente porque elas têm esse estatuto dúbio de não ser um significado que contribui para as condições de verdade, que tenha mais a ver com a adequação do uso, embora elas estejam ligadas às expressões linguísticas, elas parecem ser canceláveis em algumas situações, o que as tornariam um conteúdo pragmático. Né? Então, as pressuposições são um terreno de debate, digamos assim. Né? Você vai encontrar discussão de pressuposição em livros de introdução à semântica e vai encontrar discussão sobre pressuposição em livros de introdução à pragmática. Então, ela é essencialmente um fenômeno de interface. O que é o caso também das implicaturas convencionais, né? como a gente está estabelecendo aí para antecipar uma conclusão ou um lugar, né? Onde estaria então as implicaturas convencionais, se é que elas existem. Bom, o filósofo Ketibá vai dizer, olha, talvez essas coisas não existam, né? Isso que de fato o Grice chamou lá de implicatura convencional, o que o Ketibá vai chamar de essas supostas implicaturas convencionais, talvez essas coisas não existam. O que a gente está olhando, de fato, é um conteúdo semântico. É essa a proposta dele, no frigir dos ovos, embora ele vai dizer, tá, é um conteúdo semântico, mas esse conteúdo semântico não contribui para as condições de verdade. Como é que a gente sai desse imbróglio, então? A saída para ele é assumir que a gente tem duas dimensões de significado semântico. Eu teria, então, um significado semântico vericondicional, aquele significado que contribui e determina as condições de verdade, e uma outra dimensão, que, embora não seja o termo que o Ketibá usa, a literatura, posteriormente, vai chamar de significado uso condicional. Então, eu tenho duas dimensões de semântico, do significado semântico. O significado das condições de verdade e o significado ligado a condições de uso. Opa, condições de uso, aí já me soa um termo mais adequado. Porque se a gente pensa lá na relação de causa, eu tenho que olhar para como o contexto, ou, sei lá, conhecimento de mundo, ou outros fatores, me permitem estabelecer uma relação semântica entre duas proposições e assumir que essa relação naquele, né, naquele uso dado, naquela situação, ela é verdade, digamos assim. Né? Ela é adequada, né? Na verdade, a gente não vai usar esse termo. Né? Então, ela é adequada contextualmente, não adequada em termos de condições de verdade. Essa vai ser a proposta aí, explicando grosseiramente a ideia. Bom, veja, temos o argumento que o Ketibá usa é mais ou menos nesse sentido. Bom, vamos olhar um outro exemplo. Eu tinha o exemplo do Grice lá com o portanto. Vamos olhar o mas. O mas é uma conjunção também e ele traz, semanticamente, pelo menos nesse uso típico aqui, ele traz essa ideia de contra-expectativa. A nossa intuição ali em relação a dois é que João é pobre, mas é honesto, significa pelo menos duas coisas. Numa dimensão de condições de verdade, eu estou declarando que João é pobre e que João é honesto. Ou seja, para 2 ser verdadeira, basta que João seja pobre e João seja honesto. Mas, além disso, eu tenho um outro conteúdo, que está aqui abreviado por IC, que é essa suposta implicatura convencional,
que é a expectativa de que, por ser pobre, João não é honesto. Ok? Veja, claro, você pode dizer, puxa, essa sentença é bem preconceituosa. É, exatamente, porque a gente não consegue sair disso aqui. Eu não tenho como já veremos, né? Isso é de responsabilidade do falante. O falante, na medida em que escolhe afirmar que existe uma expectativa de que há uma oposição entre ser pobre e ser honesto, ele está trazendo ali todas as consequências sociais dessa afirmação. Tá? Mesmo que ele queira dizer depois, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, mesmo que não tenha sido isso que você quis dizer, é o que a sentença em 2 está dizendo. Porque o mas traz essa contra-expectativa no seu significado lexical, convencional. Isso não é uma inferência. Né? A inferência de que a pessoa está sendo preconceituosa, isso advém do nosso conhecimento de mundo, né? Porque a pessoa está opondo ser pobre a ser honesto. Tá? Então veja, o falante está dizendo duas coisas, que é isso aqui, em termos de condições de verdade, duas proposições, né? O João é pobre e João é honesto. E, ao mesmo tempo, essa sentença tem o significado de que existe a expectativa de que, por ser pobre, ele não seja honesto. Agora, olha o exemplo em 3. João ainda está estudando. O conteúdo semântico, pensando aqui em condições de verdade, é que João está estudando. Ou seja, para que 3 seja verdadeira, basta que João esteja estudando ali em relação ao momento de fala. Bom, veja que o ainda também traz ali uma expectativa de que o João não estivesse mais estudando. Tá? Pelo menos numa leitura do ainda, a gente pode interpretar que o falante esperava que o João não estivesse mais estudando. Tá? Veja que a gente consegue separar esses conteúdos, digamos assim, com relativa tranquilidade. Então veja que nesse sentido elas são destacáveis, né? Esse conteúdo é destacável nesse sentido. Embora ele seja parafrasear ou dizer exatamente o que o mas significa, é uma contra-expectativa, mas o que é exatamente uma contra-expectativa? Né? Bom, isso provavelmente precisaria ser mais. Certamente, eu acho que a gente, com um pouco de dedicação ao estudo, conseguiria dar alguma definição mais formalizada, né, do que é, afinal, a ideia de contra-expectativa. Bom, o Kentbach vai dizer, olha, se a gente pega aquelas sentenças ali em 2, 3 e as coloca sob um discurso indireto, a gente pode fazer o seguinte exercício. Vamos ver o que acontece se eu... aqui tem um problema. Se eu reporto só o conteúdo semântico, que é o que eu tenho nos exemplos em B. Tá? Em comparação com reportar ipsis literis o que foi enunciado nas sentenças em 2 e 3. Veja, se eu enuncio exatamente o que eu tenho lá em 2 e 3, num discurso indireto, suponha que a Maria disse lá que o João era pobre, mas honesto, e eu estou reportando isso, estou contando o que ela disse para alguém, eu posso reportar isso de maneira literal. Maria disse que João é pobre, mas é honesto. Ou como em 5a, Maria disse que João ainda está estudando. Ok, veja que aqui eu reportei ipsis literis, palavra por palavra, o que ela disse. Mas veja que, e se eu quiser reportar apenas o conteúdo semântico, apenas as condições de verdade, o que acontece? Eu teria algo como os exemplos em B. Maria disse que João é pobre e é honesto. Ou Maria disse que João está estudando. Veja, ela estaria mentindo? Eu estaria mentindo? Se eu dissesse apenas 4B ou 5B? Não. Mas qual é a sensação? A intuição é que se eu fizer contar ou reportar o discurso da Maria apenas usando as condições de verdade, a gente fica a sensação de que eu não estou sendo muito fiel a, de fato,
o que a Maria disse. Porque, veja, tem um elemento de contra-expectativa que sumiu daqui, de 4b. Tá? Você pode pensar, puxa, mas o que a Maria disse lá para o João ficar tão chateado? Ah, ela disse que o João é pobre e é honesto. Não, você pode dizer, não, mas será que foi só isso? Ah, não, ela usou um mas. Então, opa, tem esse mas ali que se eu não reportar também, eu fico com aquela sensação de que o conteúdo não é exatamente o mesmo. A mesma coisa com o exemplo 3, né? João ainda está estudando. Se eu reporto a fala da Maria apenas como a Maria disse que o João está estudando, eu não estou mentindo, eu não estou sendo falso em relação àquilo que ela disse, mas eu deixo de incluir esse elemento de contra-expectativa que o ainda carrega. Então, o conteúdo reportado, a gente tem essa sensação de que o conteúdo reportado não é o mesmo, o que já nos dá outra pista de que, opa, isso é um conteúdo importante. O conteúdo da contra-expectativa que está no mas e que está no ainda, ele é relevante semanticamente de alguma forma. O argumento 2 é que a gente não pode negar o conteúdo dessa implicatura convencional, ou dessa suposta implicatura convencional, como diz o Quintibá, sem gerar algum tipo de incongruência. Não exatamente uma contradição, né? Talvez a nossa intuição não seja de que estamos diante de uma contradição, porque a contradição é muito forte, né? Então, olha aqui para os exemplos em 6. João é pobre, mas é honesto, e eu não vejo oposição entre ser pobre ou ser honesto. A nossa sensação é que se alguém disser isso, a pessoa não sabe o que o mas significa. Né? Então, Então, é nesse sentido também que alguns autores vão dizer que esse conteúdo que está ali nessa implicatura convencional, ele é um tipo de conteúdo de responsabilidade do falante. O falante assume a responsabilidade subjetiva sobre esse outro conteúdo. Claro, você pode dizer, tá, mas ele está responsável também por afirmar que João é pobre e que João é honesto. Né? Então, mas veja, que é uma outra dimensão. Né? Porque se eu nego que João é pobre, mas é honesto, mas João não é nem pobre nem honesto, aí, eu estou diante de uma contradição. Como assim? Você está dizendo que ele é pobre, mas é honesto, mas ele não é pobre nem é honesto. Então, a nossa sensação é de que a pessoa está se contradizendo. Agora, se a minha declaração é João é pobre, mas é honesto, e eu não vejo oposição entre ser pobre e ser honesto, aí a incongruência vai nesse sentido de que, peraí, você não sabe o que a conjunção mas significa. Mesma coisa com 6, né? João ainda está estudando, e eu não esperava que ele já tivesse terminado de estudar. Também, como assim, né? Se você diz João ainda está estudando, parece que você tem a expectativa de que ele já tivesse terminado. E na medida em que alguém anuncia algo como João ainda está estudando, e eu não esperava que ele já tivesse terminado, puxa, tem alguma coisa incongruente aí ou incoerente. Tá? Então veja, é nesse sentido que a gente então não consegue negar esse conteúdo de contra-expectativa que o mas e o ainda carregam. Então, puxa, eu não consigo negar essa suposta inferência, o que nos leva novamente a supor que estamos diante de um conteúdo fortemente semântico, embora, como dissemos, não contribui para as condições de verdade. O grande, né, ou a grande luz que esse olhar joga para outras construções é que a gente começa a perceber que tem muitos exemplos nas línguas, de uma maneira geral, de conteúdos que foram tratados durante muito tempo como inferências ou como algum tipo de conteúdo pragmático, mesmo que fosse gramatical, mas que não contribua para as condições de verdade, né? Que é o caso de apostos ou orações relativas. Como em 7, né? João, o marido da Maria, fugiu de casa. Imagine que seja falso, que esse João aí não seja o marido da Maria. Continua sendo verdade, né? Basta, né? Continua bastando para que 7 seja verdade, que João, quem quer que seja ele, tenha fugido de casa. Posso ter me enganado, não era o marido da Maria, era o marido
da Ana, a prima da Clarice. Então, eu continuo, né? Se é verdade que esse João aí fugiu de casa, mesmo que ele não seja o marido da Maria, 7 continua sendo verdade. Mesma coisa com 7, né? 7 linha aqui, ou 7b, digamos assim. Se ainda estamos falando do mesmo João, né? E ainda estou equivocado, não é o João que é casado com a Maria, mas é o João lá casado com a Ana, a prima da Clarice. Mesmo que seja, né, falso que ele seja lá o João da Ana, e ainda assim, né, continua sendo verdade que esse João fugiu de casa, ok? Então esse conteúdo aqui, que normalmente é veiculado por apostos e por orações relativas, esse conteúdo não contribui para as condições de verdade. Então ele é um conteúdo secundário, digamos assim, né? Nesse sentido de que ele está em outra dimensão, não que ele seja menos importante, não é a questão não é de grau, de valoração, né? Então veja, eu tenho um conteúdo primário, digamos que é o conteúdo que contribui para as condições de verdade, e tenho um outro conteúdo que é esse conteúdo trazido por o marido da Maria, que é casado com a Maria, ou o conteúdo lá também das expressões que trazem algum tipo de conteúdo secundário, como as implicaturas convencionais. Bom, resumindo a história que vimos nessa primeira parte da aula. Temos implicaturas convencionais, se é, né? Vamos pôr aqui entre aspas, né? Eles até hoje a gente não bolou nenhum termo melhor, a literatura não chegou a nenhum termo melhor para essas coisas. Então elas não são inferências, né? O que encarece o seu estatuto pragmático conversacional. Elas fazem parte do conteúdo semântico, que nos mostra que, de fato, elas parecem ser muito mais um conteúdo, então, ligado ao gramatical do que ao conversacional. E a gente conseguiria lidar com esse conteúdo assumindo que eu tenho dois níveis de conteúdo semântico, né? Um das condições de verdade, um proposicional, e outro das condições de uso. Aí sujeito, portanto, a condições um tanto, né, contextuais. Se isso torna pragmático? Não, não necessariamente, né? Porque como a gente viu, talvez a gente possa tratar de uma série de outras expressões também semânticas, aspectos semânticos, olhando para condições de uso, como a vagueza, por exemplo, a indexicalidade, etc., a temporalidade, né, a expressão do tempo verbal. Também são noções dependentes de contexto e são essencialmente semânticas. Ok? Então era essa a história que eu tinha para contar para vocês nessa primeira parte da aula e nos vemos na parte 2. Até lá!